bom estarmos aqui na casa do Senhor, bom é compartilharmos da palavra do Senhor na presença dos irmãos. Amém? Eu quero convidá-lo desde já a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. O livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 1 ao 17. Bênção estarmos aqui. Bênção é adorarmos ao Senhor na beleza de sua santidade, como igreja, lavada, redimida no sangue de Jesus. Bom é estarmos aqui com os irmãos. Bênção esta noite que o Senhor tem preparado para nós. Queridos, palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. Palavra que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas terras para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Oremos. Senhor nosso Deus, que bênção estarmos aqui reunidos em tua casa e em tua santa presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua graça, por teu amor, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão viva, tão rica e tão preciosa de adorarmos ao Senhor. Nós que somos tão pequenos e tão frágeis, nós que somos pecadores e carecemos tanto da tua graça e da tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite ao lado dos nossos irmãos e irmãs, como família da fé reunidos em tua presença, pelo sangue de Jesus Cristo, tendo acesso até a tua santa presença, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, e nós te pedimos ainda nesse momento, fala aos nossos corações de maneira apropriada, que somente o Senhor pode fazê-lo. E, Senhor, que nós sejamos confrontados mercê da tua palavra, e que nenhum de nós saia daqui, desta casa, nesta noite, da mesma forma que entramos, sem antes sermos demovidos do nosso lugar de conforto. Portanto, ministra-nos e fala-nos, Senhor. Eis que os teus servos ouvem. É a nossa oração sincera no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Era um dia extremamente especial para Israel. Havia 3 meses que o povo de Israel foi liberto pelo Senhor, lá da terra do Egito, do Mitzraim, do lugar de aperto. E o Senhor os libertou dali com um braço forte e fê-los atravessar em pé enxuto, atravessando por meio do Mar Vermelho, de maneira milagrosa. 2 muros de água se tornaram presentes, um à direita e à esquerda, e o povo de Israel passou em pé enxuto. E foi grande a libertação do Senhor.
E o Senhor fez depois as 2 muralhas de água se desfazerem e pereceram nas águas do mar Faraó e todo o seu exército. 3 meses se passaram. E agora, no primeiro dia do 3º mês, o Senhor chega para Moisés e fala: santifica o povo, amanhã e depois, porque no 3º dia eu virei até o meu povo. Está no capítulo 19. Tendo partido de Refidim, vieram ao monte Sinai, no qual ali acamparam, pois se acampou Israel em frente ao monte. Era o monte do Senhor. E o Senhor determinou a Moisés: coloca limites no pé do monte, de forma que ninguém ultrapasse esses limites, porque se alguém ultrapassar os limites, será morto, porque é santo o monte do Senhor, e somente você se achegará até mim, você, Arão e os sacerdotes, e eu falarei contigo na presença de todo o povo ao 3º dia, e o povo ouvirá a sua voz a me perguntar, e ouvirá a minha voz a te responder. E foi exatamente assim que foi feito. Durante o 2º e o 3º dia, o povo lavou suas vestes e se preparou, e os homens não se achegaram às mulheres, e o povo se santificou, e aguardou que o Senhor viesse até o Monte Santo, o Monte Sinai, até o Monte das Tábuas, e assim o Senhor fez no 3º dia, e visitou o seu povo a partir do monte, e o monte se tornou como em chamas, e a fumaça subia como fumaça de fornalha, e o Senhor começou então a falar com Moisés. Moisés perguntava ao Senhor, e o Senhor do trovão respondia. O coração do povo estava completamente alquebrado, quebrantado, e extremamente estupefato na presença daquele Deus, o Deus irado que do Sinai se manifestava na presença de todo o povo. E o povo temia ao Senhor. E foi exatamente assim. O Deus que veio no 3º dia estava na presença do povo de Israel. E naquela ocasião, o Senhor falou, determinando seus 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, o primeiro. Não adorarás imagem alguma de escultura, foi o 2º. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o 3º. O 4º, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. O 6º, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Os 10 mandamentos, queridos, eram a base moral de tudo aquilo que se estabelecia como a lei moral do povo de Israel. Os 4 primeiros mandamentos definiam a atitude do homem para com Deus, porque sim, existe uma atitude do homem para com o seu Deus, para com o seu Criador. Ninguém passa por essa terra sem estar de frente ao Deus Criador. Portanto, cuidado a maneira que você se porta diante desse Deus. Os 6 outros mandamentos definem a atitude do homem para com o seu próximo. E sim, também há um relacionamento exigível de Deus do homem para com o seu próprio semelhante. Os 10 mandamentos haviam sido escritos pelo próprio dedo de Deus, escritos em 2 tábuas, diz a palavra, em 2 tábuas de pedra, tábuas escritas em ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas, está em Êxodo no capítulo 32 e no versículo 15, sem deixar qualquer espaço para que não houvesse qualquer acréscimo, para que não houvesse qualquer adendo à palavra do Senhor e para que não houvesse espaço para considerações humanas. Ele é Deus que fala e nós, os seres humanos, que nos calamos à sua presença. Chamadas de tábuas do testemunho, porque as tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas 2 tábuas. Está em Êxodo capítulo 15, versículo 16. A escrita de Deus, a assinatura de Deus estava naquelas tábuas para dizer que era obra do Senhor. Homem nenhum deve colocar a sua mão no lugar onde Deus já colocou a sua santa mão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais tarde, em sua grande sabedoria, o mestre dos mestres, o Senhor Jesus, condensou os 10 mandamentos em apenas 2. Está em Mateus capítulo 22, 37 a 39, palavra que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu conhecimento. E amarás o seu próximo como a ti
mesmo é palavra do Senhor. E cumprindo esses dois únicos mandamentos, se cumpre toda a lei e todo o ensino dos profetas, ensinou o Senhor Jesus. Mas, brevemente, no sermão de hoje, eu quero apresentar para vocês 3 verdades que precisamos aprender sobre os 10 mandamentos. Primeira verdade, os 10 mandamentos revelam quem Deus é. Eu repito, os 10 mandamentos revelam quem Deus é. Primeiro, Deus é o Senhor. Em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 3, a palavra vai dizer: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Moisés não poderia subir ao Senhor se o Senhor não o tivesse chamado. Homem nenhum pode estar na presença do Senhor se o Senhor não o chamar. Homem nenhum pode se apresentar à santa presença do Senhor e permanecer vivo se assim o Senhor não o conceber. O Senhor é Deus, Ele é o Senhor. Êxodo 20, versículo 2, parte A vai dizer: eu sou o Senhor, o teu Deus. Primeira coisa que aprendemos é que Deus é o Senhor e nós somos os servos. Portanto, não tente agir como Deus, como se você fosse o Senhor e Ele, Deus, fosse o servo. É Ele quem diz, conforme a sua palavra, e determina: assim falarás à casa de Jacó, e assim anunciarás aos filhos de Israel. O Senhor é aquele que fala, e nós o ouvimos. Em segundo lugar, Deus é o Salvador. Está em Êxodo capítulo 19, versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. É o Senhor quem tirou o povo do cativeiro. Êxodo capítulo 22b, eu tirei da terra do Egito. Lembre-se que foi o Senhor quem te tirou do lugar do seu cativeiro. Não foi que você que veio ao Senhor porque decidiu, porque um dia acordou talvez mais iluminado, talvez mais capacitado, talvez um pouco mais inteligente, e assim entendeu que pudesse se achegar a Deus. Não, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Tudo aquilo que Deus ama nós odiávamos, e tudo aquilo que Deus amava nós odiávamos. Se Deus não viesse até nós e nos tirasse do charco, do lodo, da sujeira, da imundície do pecado, nós estaríamos lá. Portanto, lembra-te de onde você estava e de onde Deus te tirou. Ele é o Deus que nos tirou da nossa terra do Egito e nos transportou para o reino da luz do seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, Deus é o Santo. Êxodo no capítulo 20, versículo 3 vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. E por que não? Porque Yahvé não pode estar ao lado de deuses fabricados pelas mentes humanas. Yahvé não pode estar ao lado de ídolos fabricados pelas mãos humanas. A palavra santo é a palavra kadosh, palavra hebraica que tem a força e traz o significado forte de algo que é totalmente diferente, separado, algo que é o outro. Por isso, o Monte Sinai estava limitado, porque no Monte Sinai estava o outro, o diferente, o totalmente separado de nós, o abissalmente afastado de nós, o transcendentalmente longe de nós, aquele que é inacessível ao homem. Se Deus não vier até o homem não pode ir até Deus, porque Ele é o Santo. Portanto, querido, quando você chegar na casa do Senhor e se apresentar para o culto, lembre-se do cuidado que você deve ter. Porque os limites do monte estão delimitados. O Senhor é santo. Cuidado. Yahvé é Deus que impõe limites por causa de sua santidade. Cuidado. Não fira esses limites. Não agrida a santidade de Deus. É necessário que diligentemente ouçamos a voz do Senhor e guardemos a aliança que Ele fez conosco. Mas, pastor, o que é aliança? Aliança é um pacto divino, soberanamente
administrado. Um pacto de sangue que envolve o próprio sangue do Filho de Deus. Cuidado, há limites que não podem ser feridos nesse pacto. Nós estamos diante do Deus que conosco firmou um pacto. Louvado seja o seu nome. Diligentemente ouçamos a sua voz. Diligentemente guardemos essa aliança para sermos aquilo que está estabelecido em Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6. Propriedade peculiar e reino de sacerdotes, finalmente uma nação santa. O que significa ser nação santa? É nação separada. Nação que foi tirada do meio das outras nações para ser uma nação diferente. Essa é a igreja que é perfeitamente jungida entre todos aqueles que foram separados por Deus. Judeus convertidos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e gentios convertidos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a igreja santa, una, indivisível. A igreja que está sendo preparada para o encontro com o Senhor e brevemente o Senhor virá. Mas ouça, não queira entender Deus de acordo com as categorias da sua mente. Não queira compreender Deus de acordo com as categorias da mente humana e caída. Não tente entender Deus de acordo com as nossas convicções que são falhas. O profeta Isaías já nos havia advertido, lá no capítulo 5, versículos de 8 a 11, quando disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Queridos, Deus é Deus e nós somos homens. Deus é o ilimitado, é o eterno, é o todo-poderoso, é o insondável, é o imprescrutável, e nós somos quem? Os limitados, os efêmeros, os fugidios, os passageiros. Nós somos aqueles que somos completamente dependentes desse Deus, porque não há uma pessoa aqui, uma sequer, que nessa noite deu ordem ao próprio coração para continuar-se a bater e a impulsionar seu sangue pelos quilômetros e quilômetros percorridos de veias e artérias, a levar nutrientes para todas as suas células. Alguém fez isso? Somos totalmente dependentes do Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, os 10 mandamentos revelam quem nós somos. Em primeiro lugar, revelam quem Deus é, e em segundo lugar, quem nós somos. Os 10 mandamentos revelam que somos apenas criaturas, que nós não somos Deus e que nós também não somos o Senhor. Há uma pretensa inversão de valores que se estabelece sociedade afora, sobretudo dentro dos próprios arraiais evangélicos, onde querem colocar o Senhor sentado no banco, a obedecer às ordens, e a igreja a determinar aquilo que o Senhor deve fazer. E a igreja agora, a igreja odierna, passa a decretar, passa a determinar para que o Deus Todo-Poderoso cumpra como se fosse o seu servo, o seu criado. A palavra doulos, palavra grega, traduzida como servo, ela também é traduzida como escravo. Deus não é o nosso doulos. Deus não é o nosso servo ou o nosso escravo. Deus é o nosso Senhor. É Ele que fala e nós ouvimos. É Ele que determina e nós obedecemos. É Ele quem diz e nós estabelecidos ficamos segundo o seu dizer. Ele tem autoridade por ser o autor de todas as coisas. A palavra autoridade deriva da palavra autor. Deus possui autoridade justamente porque Ele é o autor de todas as coisas. Mas os 10 mandamentos também revelam que sem Deus éramos cativos e precisávamos de um Salvador. E foi Ele quem nos tirou do Egito. Ele quem nos tirou do lugar de aperto.
Em terceiro, os 10 mandamentos revelam que somos pecadores diante do Deus Santo. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não se atrevam a me igualar ao produto da criação dos vossos corações caídos. Não se atrevam a manietar ídolos e colocarem ao meu lado. Eu sou santo. Eu não vou aceitar esse tipo de infâmia. Com Deus não se brinca. Os 10 mandamentos revelam que somos pecadores diante do Deus Santo, mas também revelam que o Senhor não falaria e nos advertiria se isso não fosse possibilidade. O nosso pai reformador, João Calvino, diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Onde estão os seus ídolos? Ou você não os tem? Será que você não tem feito, manietado em seus corações, em seu próprio coração, ídolos, que ocupem um lugar ao lado de Yahvé, ao lado do Senhor Jesus? Em quarto lugar, os 10 mandamentos revelam que nós somos pessoas que jamais conseguiríamos cumprir fielmente, cabalmente, os 10 mandamentos. Não houve um homem sequer nessa face da terra, exceto Jesus, que tenha cumprido fielmente a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que Jesus não cometeu qualquer pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O contrário do que acontece comigo e com você. E nós precisamos vigiar a nossa boca em todo o tempo, para não vociferarmos coisas horríveis, que somos sim capazes de fazê-lo. E precisamos cuidar para que não caiamos nessa cilada e venhamos a ferir o santo que está diante de nós. Nós vivemos corandeu, lembre-se disso, todos nós vivemos corandeu, todos nós vivemos na presença de Deus. Não há como escapar, não há como fugir da presença do Altíssimo, portanto, cuidado. Quinto lugar, os 10 mandamentos revelam que não somos salvos por cumpri-los. Ninguém é salvo pelos méritos de haver cumprido os 10 mandamentos, pelo contrário. Nós somos salvos pelos méritos daquele único que foi capaz de cumpri-los, o Senhor Jesus. Os méritos são dele e não nossos. Não há mérito em mim, mérito algum em minha pessoa e nem na sua. Nós somos, de fato, pessoas que têm que andar humildes na presença daquele que nos salvou, o nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Terceiro lugar, os 10 mandamentos revelam o amor de Deus e também revelam o nosso amor. Como revela o amor de Deus? Porque Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como está escrito em João no capítulo 3, versículo 16, um dos versículos universais do povo evangélico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jesus veio, nós nos tornamos capazes nele de acessarmos a vida eterna. Essa é a prova do amor. Se Jesus não viesse e ele não cumprisse os 10 mandamentos, nenhum de nós conseguiríamos fazê-lo. Portanto, ele veio e cumpre. E o seu mérito é aplicado em nós. O seu amor é desferido a cada um de nós. Mas, uma vez tendo nós sido alvos desse grande amor, uma vez nós tendo sido salvos por esse grande amor, o amor do Pai encontrado em Cristo Jesus, agora chegou a nossa hora de nos esforçarmos na busca de cumprir seus mandamentos. O apóstolo João diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Como não são pesados? Se são tão difíceis de ser cumpridos? Porque a regra está no amor. Da mesma forma que o Senhor nos amou e nos resgatou das trevas para a luz, agora chegou a nossa hora de amar também o Senhor, demonstrando o nosso esforço na busca do cumprimento dos mandamentos. E aqui eu quero concluir o sermão dessa noite. Os cristãos precisam, de fato, cumprir os 10 mandamentos? Isso não é uma coisa que ficou lá atrás para o povo de Israel? Não, queridos. Os 10 mandamentos são a síntese da lei moral do Senhor. E cumpre a todo servo do Senhor cumprir. Cabe a cada servo do Senhor buscar o cumprimento dos 10 mandamentos, sim. Nós devemos buscar cumprir. Mas a segunda pergunta é,
Nós conseguiremos? Não. Não sozinhos. Por isso necessitamos um remidor. Por isso necessitamos de alguém que nos substitua no cumprimento deles, mas que também nos substitua na punição que nós haveríamos de receber por não cumpri-los. Jesus Cristo, o substituto, vicário e fiel. Terceiro, se somos salvos por Cristo, vamos agora demonstrar o nosso amor a Deus, nos esforçando naquilo que podemos, conscientemente e fervorosamente, para cumprir seus mandamentos. Em quarto lugar, os 10 mandamentos exigem de nós a santificação. E é tão difícil, tão difícil. E por que a santificação? Porque o Senhor vem no terceiro dia. O nosso Deus vem no terceiro dia. Assim como ele disse em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 1. No terceiro mês, na saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram do deserto ao Sinai. E o Senhor vai determinar que todos eles deveriam se santificar, porque no terceiro dia o Senhor estaria com eles. E o Senhor vem. O povo se santifica à sua maneira. E humanamente, com o esforço humano, tira suas vestes e lava suas vestes. E tenta no esforço humano santificar suas vestes, alvejar suas vestes. Era possível que ficassem brancas? Totalmente? Não, não era possível. E mesmo assim, agora, eles vestem aquelas vestes que foram lavadas, ainda que não totalmente, porque o esforço humano não é capaz de lavá-las completamente. E se aproximam do Monte Sinai, que estava delimitado, Deus Santo, irado com o pecado, estava ali, a responder Moisés, falando no trovão. E o povo estava desmaiado de tanto medo, porque estava diante do Deus irado com o pecado. E eles sabiam que o máximo que eles podiam fazer em relação às suas vestes foi aquele esforço. E as vestes não ficaram tão boas quanto deveriam ficar. Mas o Senhor diz, eu vos santificarei. Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, vos santificarei. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. E essa palavra é cumprida na pessoa de Jesus Cristo. As nossas vestes jamais poderiam ser alvejadas pelo nosso próprio esforço. Se nós tivéssemos a liberdade de chegar ao Senhor com as vestes lavadas pela nossa própria mão, aconteceria conosco exatamente o que aconteceu com Israel. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Diz a palavra do Senhor. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. E respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, de pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. O povo estava com muito medo de Yahvé. O povo estava com muito medo do Senhor. E hoje, o escritor aos Hebreus diz que nós temos segurança para nos achegarmos exatamente diante desse Deus. Que o povo de Israel sentiu por ele temor, grande temor. Nós temos segurança de nos achegarmos a esse Deus, porque o véu foi rompido, o véu do templo foi rompido de alto a baixo, e agora nós temos livre acesso, e essa segurança pelo sacrifício do Filho, cuja ação é de alvejar as nossas vestes. Por isso temos segurança. É Jesus, o Deus que nos santifica. E assim nós temos segurança de nos achegarmos a Ele.
o mesmo Deus irado do Monte Sinai é o Deus propício do Monte Sião, onde um monte menor chamado Gólgota, ele foi crucificado. O seu sangue foi vertido e veio sobre a nossa vida e nos alvejou de todo pecado. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por sua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és tão bom. Assim como nós cantamos essa noite, Tu és tão bom, Senhor. E nós haveremos de cantar a sua bondade. Não, o Senhor não aceita o nosso pecado, o Senhor não compactua com o nosso pecado, pelo contrário. Mas o seu Filho veio para que naquela cruenta cruz do Calvário pudesse morrer no nosso lugar e assumir ali toda a nossa culpa. E o sangue de Jesus veio como alvejante sobre o nosso pecado, sobre a nossa roupa, e nos purificou de todo dolo, de toda mancha, de toda névoa, de toda mácula. E todo escrito de dívida ficou ali, cravado naquela terrível e tosca cruz do Calvário. Israel não pôde desejar ouvir a tua voz, do Deus irado que respondia no trovão. Mas nós, a igreja do Senhor Jesus, anelamos por ouvir a tua doce voz, porque é por meio de Cristo que nós a ouvimos. Moisés foi um mediador, mas apenas apontava para o verdadeiro mediador que viria, Jesus Cristo. E Moisés não foi capaz de fazer com que a voz de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, fosse ouvida de forma agradável pelo povo. Mas Jesus, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício naquela cruz, nos faz ouvir a doce voz do Pai, que nos chama nessa noite, filhos, e com tanto amor nos recebe em suas mãos. E se o Senhor não nos destrói como o irado que está ainda com o pecado, é por causa do sacrifício de Jesus. E porque a imagem do Filho está sobre a nossa vida, então o Senhor vê a imagem do seu Filho em nossas vidas. E nós somos cobertos por essa imagem, mercê do sangue que foi derramado. E o Deus irado se torna propício. E agora podemos sim contemplar, não aquela voz, como falando em trovão, mas a voz doce e suave, que fala aos nossos ouvidos, e diretamente ao nosso coração, nos chamando de filhos e filhas, amados e amadas do Senhor. Gedidias, queridos de Deus, é o que nós somos, por causa do Filho, por causa de Jesus. Então, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos 10 mandamentos que revelam quem o Senhor é. O Deus santo que és. O eternamente o outro, totalmente diferente de nós. Mas revela também em Cristo Jesus, que cumpriu os 10 mandamentos. Toda a lei moral do Senhor. Que Tu és o Deus de perto. Tu és o Deus de longe, mas em Cristo Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus conosco. O Senhor que vem e compartilha da nossa intimidade, na hora da nossa dor, na hora da nossa agonia, na hora do nosso choro, na hora do nosso lamento, quando nós somos confrontados e maltratados pelos homens, quando somos vítimas da ação maligna dos agentes do inimigo. Tu és o Deus que está do nosso lado e nos conforta. Tu és o Deus de perto, Senhor. Tu és o Deus de dentro. Obrigado, Senhor, porque Tu vieste para morar conosco no nosso coração e fazer de nós, Teu povo, Sua igreja, nação santa, povo separado, por pura graça e misericórdia. E por isso estamos felizes essa noite. Muito obrigado, Senhor.
Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo, pela obra trinitariana da salvação, da redenção. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, pela obra da consumação, que em breve virá e nos libertará para sempre do poder do pecado e desse mundo vil, e nos transportará para um lugar onde não haverá choro, nem lágrimas, nem ranger de dentes, onde haverá contentamento, onde haverá paz perenal, onde haverá a doce presença do Senhor. Obrigado, Senhor, porque se não somos capazes de cumprir os 10 mandamentos, o Senhor veio e cumpriu. E agora nós nos esforçaremos na busca de cumpri-los também, ainda sabendo que falharemos. Mas que temos o Senhor conosco, o Deus conosco. Obrigado, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, aplica a Tua palavra no nosso coração. É a nossa oração sincera nessa noite. No nome de Jesus. Amém.